Já que você também, além de estar aqui, você também é nosso telespectador, não precisa ser só elogios, não. Críticas são construtivas e importantes para a gente, como telespectador, né? Eu gostaria que você também pudesse trazer aí sugestões do que a gente pode realmente trazer mais aqui para a nossa programação, que possa agregar mais aqui. É difícil ter vários, né, André Machados por aí todos os dias para fazer as suas análises aqui, mas que você pudesse trazer aí sempre também sugestões de outros nomes aqui para a gente ficaria feliz. Obrigada, em primeiro lugar, aí pelo elogio e pela audiência. Obrigada. Tá, Ô, André, joia, deixa eu te fazer uma pergunta, já para começar, afinal, né? A Débora estava falando exatamente de Petrobras, acho que o dia todo, né? Atenção olhada agora para Petrobras. Afinal, foram só 40 dias ali, acho que menor, quase umas férias escolares ali, o período bem pequenininho, né? Novo presidente já trocou aí, essa escolha talvez desse novo presidente agora para a estatal, né? Depois de 40 dias de José Mauro Coelho, surpreendeu muito, né, o mercado. A gente viu as ADRs caindo lá fora, a gente já está vendo os papéis caindo aqui no Brasil também. Queria entender um pouquinho da sua visão, né? Como que você vê essa situação da companhia hoje e o que você acha que realmente pode estar pesando aí para os investidores? Seria realmente uma instabilidade? Seria talvez a possibilidade de que essas pessoas não estão querendo fazer interferência ou não, que o governo tem forçado isso? O que os investidores estão lendo? Bom, eu vou começar falando do maior trader de Petrobras da história nacional, né? Vocês são novas, não, com certeza nunca entrevistaram ele, mas já ouviram falar desse sujeito que é famosíssimo, se chama Nagy Narras. Ele era o maior trader de Petrobras e Vale, né? Da Bolsa, e ele tinha uma frase, né, que é perfeito justamente da Petrobras: dinheiro é o bicho selvagem mais arisco que existe. Não pode ouvir ruído que foge na mesma hora, sai em disparada. Então, apesar de todos os discursos do Bolsonaro nas últimas semanas, né, por conta da alta do petróleo, sempre batendo na Petrobras, né, até vociferando de uma maneira extremamente grosseira para um presidente, né, e de uma empresa que o país, né, o Brasil é o maior acionista, não vinha fazendo preço, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, até usei esse exemplo mais cedo, vai acumulando uma certa energia potencial de dano, né? Aquela história do lobo, né? Do menino que se afoga, finge que está se afogando, ou finge que é um lobo que está chegando, enfim, não lembro muito da época de que eu era criança, tem muito tempo atrás. É o lobo, e aí o pessoal, os caçadores iam lá salvar e não tinha lobo nenhum. Até que o dia que aparece o lobo, ele fala, é o lobo, e ninguém aparece. Então, o Bolsonaro tá igual esse menino, né? O lobo, né? A galera já não acredita mais, só que em algum momento o lobo aparece. Não sei se é o caso agora dessa mudança, né? Porque essa mudança do presidente tem que ser aprovada pelo Conselho. De repente o Conselho pode, em peso, pedir demissão. Não sei se, até por questão eleitoral, eles podem tentar mudar alguma legislação. Aí não é minha praia, tá? Se podem mudar, porque pela legislação o que acontece? O Bolsonaro vinha falando, ameaçando, né? As ameaças que ele fez, por exemplo, no ano passado, fizeram um preço, mas assim, muito drástico, e depois voltou ao normal, etc. Nesses últimos 2 meses, ele está ameaçando e nada. Demitiu o presidente lá, o Castelo Branco, né? Agora tinha demitido o ministro das Minas e Energias e nada. E agora ele demite o presidente menos de 40 dias depois, né? Ou seja, chega uma hora que assusta, né, os investidores. Então, por esse lado, essa incerteza pode ser que comece a fazer preço na Petrobras, né? Uma coisa, por exemplo, agora voltando para a minha praia, né, que é a parte técnica. Eu gosto de analisar os gráficos sem ajuste de dividendos, justamente porque a análise técnica trabalha muito com o lado do efeito ancoragem, né? A memória de mercado de suportes e resistências. A Petrobras, esse ano, ela várias vezes foi até os R$35 e voltava. R$35 foi o topo histórico não ajustado por dividendos do ano agora de 2022. Então ela foi lá nessa região em janeiro e caiu. Foi lá nessa região em fevereiro e caiu.
Aí foi lá nessa região em março não, demorou mais, foi em abril e caiu. Foi lá agora em maio e caiu 2 dias e aí passou a subir. E ontem, né, com a forte alta aí de 5 e poucos por cento, deixa eu ver até o valor certinho, ontem tivemos uma alta 3,93%, né, ontem. 3,93%, ela rompeu esse topo histórico de 2022, né, fechando quase na máxima, só que deixando um gap. Um gap assim desse tipo pode ser um gap, né, falando de análise técnica, pode ser um gap para disparar ou um gap de exaustão para voltar a cair, tipo assim, marcar topo de mercado. Então ele rompeu um topo histórico de 2022, né, com um gap, e hoje, pode ser por causa da notícia, ele abre com um baita gap de baixa, abriu com 4,28 de queda, caindo, né, agora cai 2,75, né, fechando inclusive o gap da abertura de ontem. Talvez esse movimento aí até de ontem, né, por conta aí de hoje ela ia ficar até vocês me corrijam se estiver errado, não sei se quem comprou ontem ainda tinha direito aos dividendos ou não, mas vamos supor que sim, houve de repente uma busca por esses dividendos, não é, por essa compra agora, sei lá, tô chutando, tá, eu realmente não sei a data que ela ficou ex hoje, mas eu não sei até quando você garantia o direito aos dividendos. Mas essa busca aí pelo papel, tipo assim, cara, se ele for intervir, pode ser que, né, esses lucros poupudos estejam chegando ao fim, né? Vamos aproveitar, sei lá, é especulação. Desculpa até se eu não tenho essa informação agora se ela ontem deu direito a dividendo para quem comprou ontem, mas esse gapão de alta e essa alta de 3,5%, né? Véspera de ficar ex e agora com um cenário de possível realmente mexida, porque do jeito que ele está mexendo, alguma coisa vai sair disso aí. E como diz o Cabral, que eu gostei dessa frase dele, é igual a fralda de criança, a gente não sabe o que é. Mas ele não ia ficar mexendo em vão. Ele não ia ficar mexendo em vão como está mexendo, sabendo que causa turbulência, ou pelo menos, mesmo que nas últimas vezes que ele vociferou não mexeu no preço, causa uma certa insegurança que ainda não fez preço, mas pode ser que agora, né, mudou o presidente, mudou o ministro de Minas e Energia, agora muda o presidente, já tinha mudado antes o presidente do conselho. Cara, os governadores, todo mundo que vai se candidatar à eleição, deputados, todo mundo batendo nessa questão de que tem que ter uma solução para o diesel, né? Alguns países do mundo, agora me faltou o nome, ontem anunciou subsídios para os combustíveis lá na Europa, não sei se foi Holanda, enfim. Essa questão da Rússia, né, que, por exemplo, cortou gás para a Finlândia agora no sábado, já cortou para a Polônia. Então, o petróleo está num cenário de instabilidade, mas uma coisa interessante que vocês acabaram de comentar, acho que foi a Débora, o minério de ferro, né, que caiu forte nessa madrugada, não vou nem falar de Dalian, vou falar de Singapura, que já fechou e já abriu o novo pregão. Ele lá em Singapura fechou com uma queda de 5%. É isso mesmo? 5%? Deixa eu ver aqui. Ele fechou com uma queda, de 3,76%, ou seja, ele tinha dado uma subida forte aí nos últimos dias por conta da redução dos juros de longo prazo aí da China, né, para estimular a economia, e deu aquela puxada, né, mas foi até o que eu comentei na quinta-feira, aqui com vocês. O pessoal está contando com ovo na bunda da galinha. Pô, não é porque a China está reduzindo os juros que vai haver um consumo, né? O pessoal vai voltar a construir, né? Fazer construção em massa, que era o carro-chefe principal da China nos últimos 20 anos, né? Principalmente depois daquela bolha ter estourado, que ainda o mercado não se refez disso. Então não é reduzindo juros que vai o pessoal sair construindo prédios, cidade fantasma pela China para puxar minério de ferro desse jeito que está puxando. Então, dito e feito, já foi praticamente mais da metade da alta depois da redução de juros da China, já foi devolvido o minério de ferro. E a própria China caiu aí 2,5%, sinalizando a retomada da tendência de baixa.
Isso impacta as commodities e vai impactar talvez a Petrobras também por tabela, né? Então, só para complementar aqui, na hora que você estava falando a questão de ECs, né? A informação é o seguinte, na verdade, quem tem ação na custódia até no dia 23, tá? A informação exatamente é que é o seguinte, a partir do dia 24 de maio, que é a data de hoje, as ações serão negociadas sem direitos já aos dividendos. Para as ADRs da Petrobras, então, que foram negociadas lá em Nova York, a data do corte é hoje, exatamente, 24 de maio. E vão ser pagas no dia 27 de junho e 27 de julho de 2022, tá? Só pra gente trazer a data correta aí, exatamente, só para complementar a sua informação, mas pode seguir. Então, a minha especulação faz sentido, ou seja, quem comprou ontem tem direito aos dividendos, né, que ela ficou ex hoje, não sei quando vão pagar, mas não importa, hoje ficou ex, mas até ontem garantiu. Então, essa puxada que teve ontem de mais de 3%, rompendo esse topo histórico, que fez 1, 2, 3, 4, 5 topos ali na região dos R$35, e ontem foi fechar aí a R$36,30, se não me engano, esse rompimento com esse gap foi a galera vindo em busca desses dividendos que talvez, né, dependendo do que o mercado, o governo fizer, pode ter agora alguma interferência aí que vai reduzir a lucratividade da empresa, né, a menos que deixe a empresa lucrar e com os dividendos que a União recebe, eles façam um fundo aí de estabilização que é o que está sendo cogitado, mas até agora não saiu do papel. Agora, mesmo que eles, uma coisa que o pessoal não percebe, né, os dividendos da Petrobras são pagos para a União através do Tesouro. O pessoal fala, usa os dividendos para fazer um fundo. É dinheiro do Tesouro, não importa se vem dividendos da Petrobras, se vem de dividendos da Eletrobras, se vem de lucro aí do Banco Central com as operações de dólar, se vem de imposto de renda que imposto recolhido no ato, né, que vem, a arrecadação vem aumentando por conta da inflação, não importa, vai tudo para o Tesouro, no final é o mesmo bolso, se é dividendos ou não, mas é claro, na cabeça da população o discurso é perfeito, né, não, vamos pegar os dividendos bilionários e vamos fazer um fundo. O governo poderia, né, mesmo que não estivesse dando lucro, se quisesse fazer um fundo, né, com dinheiro do Tesouro, independente se vem dividendos ou não. Mas é claro, se vem dividendos, né, por que não? Né, meio trilhão aí nos últimos anos de reais, por que não? Mas isso não mexeria, teoricamente, no lucro da Petrobras e não mexeria nos acionistas. Só que a gente não sabe o que vai ser feito. Está uma baita de uma indefinição. Se mexer na legislação para permitir usar a Petrobras, né, porque qual era o receio? Se o Temer mexeu nessa questão da legislação aí da Petrobras, né, por conta aí do que aconteceu no governo Dilma. Mas no momento que agora outros países do mundo estão dando subsídios, talvez exista, né, razão, até contexto político para voltar algum tipo de uso da Petrobras para melhorar aí a questão aí do preço de combustível para efeitos eleitorais, para variar, como sempre, né? E, se vier processo lá dos gringos, como aconteceu, mas peraí, as outras petrolíferas estão fazendo o mesmo, né? Então, não sei. Problema é aquilo que eu comecei na conversa, é incerteza, né? Mudou o presidente agora, foram 3 mudanças importantes num período curtíssimo, para não mudar nada, né, aí na política de preços, alguma coisa deve acontecer. E aí, né, quem garantiu os dividendos ontem, garantiu, agora acho que o pessoal fica mais pé atrás. E tecnicamente esse rompimento com gap, gráfico de novo, não ajustado por dividendos, né, e agora essa queda, pode sugerir que foi um gap de exaustão, né, tipo assim, última porrada para cima para cair. Pode ser, vamos esperar. Depende muito, é óbvio, também do comportamento do Ibov, né? Com essa queda que a gente está tendo no SP500, né, puxada aí pelo Snapchat, ó, agora que abriu Nova York, Nasdaq Futuro já cai 3%, SP Futuro já cai 1,55%. O nosso Ibov ontem, né, na verdade, na quinta-feira, o Ibov deixou um fundo, né, um padrão de fundo num suporte super importante que eu uso aqui, que é suporte de Fibonacci, 50%, e aí subiu, né, na quarta, deixando esse fundo, subiu na quinta,
subiu deixou esse suporte na quinta, subiu na sexta e subiu na segunda ontem, rompendo ali a região do topo que ele tinha deixado ali perto dos 109 mil pontos, né, de fechamento. Então ele rompeu ontem, confirmando um pivô de alta. Hoje está caindo por conta da Petrobras, caindo por conta do mercado americano, Nasdaq já cai mais de 3% agora, e Nasdaq tem um peso grande no SP500, né, as Big Techs, e o Snapchat, né, justamente a razão da queda endereça diretamente fontes de receita das Big Techs, né, redes sociais, etc. Então, o Ibov está caindo, está 109, 153. Nesse ponto, se ele fechar nesse patamar, o pullback ainda está válido. Isso que a gente está vendo, o pullback não, o pivô de alta ainda está válido. O que estaria vendo agora é apenas um pullback. Mas ele não pode fechar abaixo dos 109 mil pontos. Se ele fechar abaixo dos 109 mil pontos, o pior, né, um cenário pior, se fechar abaixo da abertura de ontem, ali na região dos 108,300 ou abaixo disso, aí realmente botaram aí água no chope desse pivô de alta, o pivô ficar desconfigurado. O que a gente viu foi simplesmente uma puxada aí para vir buscar alguma retração de fibra de toda essa queda, a média de 200, que está ali no 111.100, veio buscar esse patamar aí para voltar a cair, acompanhando o quê? O mercado global, que afinal de contas, nada foi resolvido nas últimas semanas, né? O mercado está lá brigando para entrar ou não em bear market. Nasdaq já entrou em bear market há semanas, mas o SP500 está lá ainda brigando, entra ou não entra em bear market, né? Porque a hora que entrar, liga red flags aí, eu acho que na cabeça de todos os investidores, né? Investidores do mundo. Apesar do que esperar cair 20% para decretar que está em tendência de baixa, que falta não faz um analista técnico no mercado, né, nessas instituições, né, esperar cair 20 para dizer que agora é mercado de baixa, enfim. Mas mercado de baixa, teoricamente, né, pelos conceitos da imprensa americana, ou do mercado americano como um todo, ainda não foi decretado, né, mas estamos na iminência de termos um mercado de baixa americano sendo decretado. E aí, se a gente continuar caindo, tem bastante espaço ainda, na minha opinião, para cair a Bolsa Americana, tá? O Nasdaq também, e levaria a gente junto. Tá, ó, o Ibov agora 109,33, ele está bem ali na região do fechamento, né, do dia 17 de maio, que foi o último topo, que aí dali, né, corrigiu no dia seguinte, e no outro dia, quinta-feira, já fez um fundo mais alto que o anterior, sinalizando a possibilidade de reversão de tendência. E ontem confirmou esse padrão de reversão, que é o pivô de alta, rompeu esse topo, né, esse topo da semana passada. Só que hoje, se perder esse topo para baixo, romper, aí mela esse cenário. Então, cenário desafiador aí. Agora quem está comprado não tem muito o que fazer, agora é acender vela e rezar, porque estamos na dependência aí dos gringos e das commodities da China, ou seja, não depende só da gente, não adianta ficar olhando só fundamentos de empresa, né, isoladamente, tem todo um cenário macroeconômico, todo um cenário de correlações entre os mercados, né, de vasos comunicantes que funcionam há décadas, sempre funcionarão, na verdade, há décadas não, né? Mais de um século. Então, a gente tem descolamentos, às vezes, temporários por questões internas, questões macro, mas é aquela história, se a gente descola, é sempre temporário, acumula energia potencial, quando essa energia potencial vira cinética, a gente cola novamente muito mais rápido do que descolou. E eu vivencio isso há 20 anos, né? Tem muita gente nova no mercado agora que nunca viu isso e acredita, né, nesse tipo de coisa, nesse tipo de conto de fada. Eu acho que é importantíssimo ficar de olho no gráfico e também não só do Ibovespa, mas principalmente no mercado americano. Estamos em tendência de baixa primária, secundária e terciária nas bolsas e tendência primária secundária e terciária de alta nos yields e no dólar.
o dólar deu uma porrada para baixo agora, que ajudou a nossa bolsa a subir, porque o nosso dólar também caiu, acompanhando a queda do dólar diante das moedas desenvolvidas. Por quê? Porque já vem a questão de subida de juros pelo Fed desde o segundo semestre passado, começou as altas esse ano, se fala toda hora de acelerar essas altas para poder realmente controlar a inflação, enquanto a zona do euro passou esses meses todos dizendo que só ia aumentar juros em 2023. Saiu a ata agora, semana passada, falando de aumentar os juros já no segundo semestre, quem sabe na próxima reunião. Banco Central da Inglaterra, é que o euro tem mais peso no dólar index, mas o Banco Central da Inglaterra, né, que já vinha aumentando os juros, no mesmo dia saiu aí a ata do Banco Central da União Europeia, né, o ministro das Finanças falou, vamos ter momentos muito desafiadores pela frente, estamos na maior inflação em mais de 40 anos, ou seja, foi os dados que saíram semana passada, saiu de 7% em março, pulou para 9% em abril. Nem eu acho que o Brasil, tirando a época de hiperinflação, acho que eu nunca vi isso nesses 20 anos, aumentar 2% de um mês para o outro, a inflação, né? Aconteceu na Inglaterra. Então, esse aumento generalizado de juros no mundo todo, com exceção da China, né, é algo que, será que está totalmente precificado? Inclusive, essa correlação entre as moedas, né, o dólar index deu uma corrigida forte, porque o euro deu essa porrada para cima. Né? E aí, até como é que vai funcionar essa correlação entre essas moedas? Isso afeta a gente muito, muito fortemente, né? As moedas emergentes também acabam acompanhando, né, esse tipo de reversão de expectativa com relação a dólar, etc. A gente viu as moedas emergentes todas se valorizando, não foram só as desenvolvidas, né, semana passada com essas atas, com o BCE e o Banco da Inglaterra. Então, até quando essas moedas desenvolvidas vão ter força para subir contra o dólar, né? Na expectativa de que ainda os yields vão subir mais fortemente aí ao longo do segundo semestre lá nos Estados Unidos. Isso tudo impacta diretamente na Nasdaq, que vai impactar o S&P 500, né? São vasos comunicantes, galera, não tem como fugir disso, o mercado é um só, né, é um só, são bolsas, moedas, commodities e juros, são 4 mercados financeiros globais, todos conectados, o dinheiro saindo de um para o outro, assim, na velocidade da luz, literalmente, né, então, como a gente consegue se desconectar disso, né, com a eleição pela frente, com sabe Deus que mais pode vir de turbulência aí por conta justamente desse político eleitoral, aonde a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O importante, independente se vamos ter tarifaço elétrico ano que vem, se vai prejudicar a Petrobras, não importa. O importante é todo mundo se reeleger e mexer aonde puder mexer, mudar a lei aonde puder mudar para garantir a sua reeleição, porque parafraseando o presidente, ano que vem a inflação a gente vê como é que fica. O importante agora é se reeleger.